Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Deus abençoe grandemente a família e a família da fé. Amém. Louvado seja Deus. Mais um domingo de escola bíblica dominical. E que bom poder ser abençoado e guardado pelo Senhor. Estes dias tão dificílimos sobre a face da terra, né? Dias de ainda de isolamento, o comércio vai se reabrindo aos poucos estamos voltando e o Senhor tem mostrado a sua fidelidade para com o seu povo, o Senhor tem mostrado a sua fidelidade com a noiva, com a eleita, amém? Nesta escola bíblica dominical, nós estaremos falando na lição número 15, que fala sobre a palavra fora do lugar. Mas falando de palavra, quarta-feira, no culto que retornamos ao templo, a nossa irmã Alessandra tentou filmar para passar o culto ao vivo, sim? E não foi possível, sim? Não sabemos se a internet estava péssima, ruim, sim? O fato que os irmãos não viram, né? Não viram o culto. E todo culto é benção, né, irmão? Mas este teve, depende, né? Mas este teve para nós um atrativo especial. E o atrativo especial foi de poder voltar para a congregação, para congregarmos como igreja. Estava o irmão Paulo, estava a irmã Alessandra, o irmão Lucas, a irmã Edna, o Davi, o filhinho, sim? E eu, como membros da igreja. Tinham dois congregados conosco, sim? Ainda não são membros, a irmã Silda e a irmã Elizabeth. E tinha uma visitante, Dona Laura, uma visitante. Ela é amiga da Débora. Eu acredito que deve morar por lá, por aquelas bandas, sim? Assim que passe todo este surto, sim, de pandemia, assim que passe. Eu acredito que para o mês de agosto já estaremos habilitados para fazer algumas visitas. Antes fica um pouco inviável, né? Porque ainda podemos correr risco de contágio. Embora você pode ir com a máscara, visitar e tal, mas não seria bom, não seria bom. Vamos evitar esse tipo ainda de ir para os lares, eh, até pelo menos o mês de agosto. Foi bom o culto de quarta-feira, os irmãos entraram todos com máscara, o álcool gel ali para fazer a sepsia nas mãos e não durou muito tempo, também o culto de quarta-feira, né? 1 hora, começamos a risca, 20 horas, quando era 9 horas já estávamos indo embora, sabe? Foi benção. Este domingo à noite, né? Vamos ver a possibilidade de estendermos mais uns 15, 20 minutos, mas mais ou menos vai ser isso. Porque não podemos, a recomendação ainda é para não ter o templo lotado, sim, que eu duvido que se lote neste domingo, duvido, mas a orientação é a ainda estar com um 30% da membresia. Nosso caso está suave, somos poucos, já somos poucos, imagine um 30% da membresia, né? Então, tranquilo. E não podemos estar muito tempo no local. Então, um culto de 1 hora e 30 está de bom tamanho. Sim? Se começarmos domingo 7 horas, podemos terminar tranquilamente 8h30, estaria de bom tamanho. Vamos tentar filmar mais uma vez. Vamos tentar filmar. Mas, se a gente vai fazer uma prova antes, se não filma, a gente vai gravar. Sim? A gente vai gravar os louvor, a pregação, tudo. E assim que terminar, logo mandamos. Então, se começamos 7, 8, 8h15, terminamos. Aí já posta, a irmã Alessandra vai postar
o culto gravado, né? Se não houver possibilidades de filmar pelo Facebook, ela vai postar no grupo, sim, apenas para membros, tá bom? Isso aí vamos ficar na dependência deste culto agora à noite, amém? Então, voltando para a EBD, para a nossa Escola Bíblica Dominical, vamos ler o primeiro texto que sugere a lição 15. O título tem como A Palavra Fora do Lugar. O texto bíblico encontra-se em Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, louvado e engrandecido seja teu nome. Pai nosso, tem misericórdia, Senhor, da nossa alma, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, tem misericórdia, querido Deus. Oh, Pai amado, perdoa, Senhor, meus pecados, as minhas maldades. Tem misericórdia, Senhor. Guarda-me no oco das tuas mãos. Guarda-me nas palmas das tuas mãos. E, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe nesta escola bíblica dominical. Querido Deus, já os textos, o tema, sim, o tema da revista sugere que não coloquemos palavras fora do lugar, fora do tempo. Então pedimos o uso apropriado nesta escola bíblica dominical para que o Senhor abençoe cada uma das palavras ditas e que o Espírito Santo traga exortação, consolação e edificação para o corpo de Cristo. Pai amado e Pai querido, muito obrigado por esta escola bíblica dominical. Abençoa nossas vidas no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a Deus. Amados, aqui nós podemos ver nesta introdução, sim, a palavra fora do lugar. E se eu perguntasse para o irmão, é óbvio, não tenho resposta, né? Não é presencial, mas se eu perguntasse para seu coração e você fizesse essa pergunta ali onde você está em casa agora, na sala, no sofá, ou na mesa da cozinha, tomando seu café, batendo um papo com a família e agora vai debater esta escola bíblica dominical com sua Bíblia, sua revista. Sim? O que seria a palavra fora do lugar? Como você catalogaria uma palavra fora do lugar? Sim? Aqui, logo no primeiro enunciado, disse: o nono mandamento tem como alvo principal proteger a honra, o que é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Ninguém quer ver a sua reputação ou o bom nome da sua família sendo atingido. Aliás, Salomão já nos ensinou que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Cita bíblica em Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Então, meus irmãos, se verdadeiramente é uma honra, sim, proteger o bom nome, proteger a reputação da pessoa, sim, esses dias passados, você falou muito sobre isso e também se fez piada sobre isso, sim? De proteger a biografia da pessoa. E talvez para muitos não seja tão assim, mas a reputação, sim, da pessoa é muito importante. O bom nome da pessoa é muito importante. E sujá-lo é daqui para colar, um tapa, sim? É um tapa. Então, meus irmãos, verdadeiramente temos que ter este cuidado, sim? Primeiro, como indivíduo, sim? Assim como eu protejo o meu, eu tenho que proteger também o seu bom nome e seu testemunho,
sim? Eu não tenho por que denegrir a sua imagem. Eu não tenho por que manchar a sua reputação, manchar o seu bom nome. Hoje em dia tá tudo tão, sabe? Ai meu Deus, tá tudo tão com falta de respeito. Sim, muita falta de respeito, muita falta de humanidade, falta de princípios, falta de valores, sim? Como um todo, é falta de, é uma vergonha, uma pouca vergonha o que está se fazendo, sim? Pelas pessoas. Não se cuida mais, não se zela mais pelo nome do próximo. E isso é uma obrigação minha. Eu não posso cobrar ao trem, eu não posso cobrar a alguém. Eu tenho que me policiar eu. Lembre-se o mandamento. Amarás a teu Deus, sim, com toda a tua força, todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Amém. Glória a Deus. Mas também até o próximo, como a ti mesmo. Então, se eu não quero que fale mal de mim, se eu não quero que denigram a minha imagem, se eu não quero que denigra, manche a minha biografia, eu não tenho que fazê-lo com o trem. Óbvio, né? Óbvio. Mas, irmãos, está cada dia está pior. Mas sabe por quê, irmão? Porque é bíblico. É bíblico. Nos últimos dias, a maldade iria se multiplicar, mas iria se multiplicar de um jeito que até dentro da igreja o povo seria atingido pelo falso testemunho. Sim? Lembre-se o que disse o Decálogo, ali em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra teu irmão. Sim? Eu não posso falsear, não posso mentir, sim? Para que meu irmão seja prejudicado, a minha irmã seja prejudicado. E você sabe que o irmão não é isolado, não, sabe? Não é uma figurinha, uma coisa abstrata. O irmão e a irmã têm família, sabe? Às vezes tem cônjuge, às vezes tem filhos, às vezes tem filhos e netos, sabe? Então, denegrir, manchar a reputação de uma pessoa repercute também na sua descendência. Então, tudo isso a gente tem que pensar, mas a língua vai mais rápido que o Chico e o Teco. A língua, disse Tiago, é rápido para incendiar um bosque. Depois que saiu a palavra da boca, ela não volta mais. Ela não volta mais. Por isso, cuidado, o cuidado extremo, irmão, de policiar a nossa fala, de policiarmos, irmãos, sim, o que nós falamos. Porque às vezes pensamos uma coisa e a língua já falou outra. Enquanto você está pensando, a língua já foi. A língua já falou, irmãos, e é tão perigoso, às vezes, manchar a vida de uma pessoa. Sim? Então, sendo assim, vamos para o primeiro ponto. Sim? O ponto número 1 vai falar a respeito disso, o falso testemunho. Sim? E olha que disse o primeiro enunciado, no ponto 1. O Código Penal brasileiro considera a calúnia, a difamação e a injúria como crime. Olha, crime. É um crime. Sim, é um crime. Isso faz sentido pelas consequências que essas atitudes trazem sobre as pessoas. Quantas são condenadas ou absolvidas por um falso testemunho? Quantas morrem por causa disso? Quantas têm o nome manchado por uma palavra enganosa ou mentirosa? Basta você pensar um pouco nas desgraças que o falso testemunho traz, para se certificar da razão de ele ter o seu lugar no decálogo e ser considerado crime pela justiça dos homens. Louvado seja Deus. Essa semana pertinente, essa semana eu não me lembro qual foi o canal de televisão que passou. Mas eu peguei assim no YouTube rápido, uma moça falando a respeito da sua condena, sim? A sua condena. Foi por tudo isso da morte do George Floyd, sim? O afrodescendente que o policial assassinou nos Estados Unidos.
em Memphis, ali em Minnesota. Sim? Então, por isso, por ter matado o George Floyd, o afrodescendente, veio à tona as injúrias e as blasfêmias que se faz não somente com os afrodescendentes, sim? No nosso caso, afro-brasileiros, não. Com todo ser, com preto, com branco, com loiro, com moreno, com albino, quem for, né? Não se faz só contra o afrodescendente. Não, não se faz somente com a raça negra. Mas sempre tem uma queda, uma facilidade, sim, para com este racismo, muitas vezes mascarado, que impera na nossa sociedade. E veio à tona o testemunho de uma jovem que foi presa, irmãos, você deve ter visto isso, foi presa porque foi confundida pela testemunha. Simplesmente por isso. Sim? Então, pegaram 4 mulheres, todas de cor, sim, todas afrodescendentes, e a mulher que estava testemunha vítima do assalto disse: é essa aí. Tem certeza? Sim, é essa aí. Então, ela confundiu, parecida e tal, mas não era a mulher. Agora, irmão, depois de 2 anos, sim, a moça foi solta, sim. Agora, quem paga tudo isso, irmãos? Quem paga tudo isso? Eu agradeço a Deus, irmão. Às vezes, agradeço a Deus. E às vezes eu fico assim pensando se seria ou não viável colocar pena de morte em nosso país. Mas devido aos enganos que acontecem na nossa justiça, seria uma massacre de inocentes. Se mataria inocente a mansal e se deixaria os culpados, todos soltos na rua para a próxima vez, para fazer outro, né? Outra maldade. Então, meus irmãos, ficaria assim, ruim colocar uma pena de morte. Sim. Haja vista nos Estados Unidos, quantas vezes condenaram inocente para a injeção letal ou para a cadeira elétrica? Quantas vezes, irmãos? Quantas? Sim? E depois, um pedido de desculpa, irmão. Desculpa. Depois que a pessoa foi morta pela justiça, desculpa para a família, dinheiro para a família, ou cala a boca. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Sim? A mesma coisa aconteceu com essa moça. A moça agora entrou, graças a Deus que está viva, que não mataram no presídio, sim? Mas ela entrou agora com uma ação judiciária contra o Estado, sim? Por essa negligência. Porque a palavra da moça foi e não deram defesa para a mulher, nada. Já incriminaram a mulher desse assalto, né? Então, tudo isso, irmão, tudo isso faz parte da palavra fora do lugar. Quando eu faço uma injúria, um falso testemunho, uma condenação, precipitadamente, precipitadamente. Nós temos que ter muito cuidado, como igreja, muito, muito, muito cuidado, sim? É, certa feita, irmão, certa feita, é, no ano de 2004, você que está me escutando, irmã, irmão, 2004, 16 anos atrás, eu estava pastoreando na Bahia e aconteceu um fato próximo a Salvador, uma cidade que se chama Amélia Rodrigues. Não vou falar mais nada porque em nosso convívio temos irmãos e irmãs da Bahia e podem pesquisar este fato. Mas, se for bater um fio para lá, vão confirmar o que estou falando. Não vou falar o endereço da igreja, nada, não é ético, mas vou relatar o fato. E o pastor é meu amigo pessoal, um amigo nosso da família. Este pastor caiu no desgosto da igreja. E a igreja queria tirá-lo, porque queria, igreja batista tradicional, viu? Convenção Batista Brasileira. E a igreja queria tirá-lo de qualquer jeito. Veja só que irmãos, né? Agora, o irmão, o pastor, crente, pastor crente. E muitas vezes, quando o pastor é crente, quando vai dizer, e tem pastor que, talvez você me pergunte, ué, e tem pastor que não é crente? Tem. Oxe, e como tem? Tem pastor maçom, viu? Tá me ouvindo, irmã?
irmão. Tem pastor maçom, tem pastor desviado no púlpito, sim? Tem pastor homossexual no púlpito, homossexual no púlpito. Tem pastor adúltero no púlpito. Olha, tem vários tipos de pastor, mas quando tem pastor crente, a igreja tem que dar um glória a Deus, que o pastor é crente, sabe? Mas tem igreja que não gosta de ouvir muitas vezes a verdade. Acha por muito dura as mensagens, às vezes, de um pastor crente. Sendo assim, a igreja tentou bolar uma forma de tirar o pastor da presidência da igreja, nesta linda cidade da Amélia Rodrigues, no estado da Bahia. Aí, um Felizardo, sim? Felizardo é um infeliz. Uma pessoa que faz isso é um infeliz. Precisa se converter, está fazendo o papel do diabo, é maldito, sabe? É maldito. E ele mostra na Bíblia que todo aquele que mente é filho do cão. É bíblico. João capítulo 8, versículo 44, 45. Leia com muito bem detalhado. Aquele que mente, disse Jesus, aquele que tem como prática a mentira é filho do cão, filho do diabo, do inferno, é maldito. Base bíblica, sabe? E o irmão que se presta aos lábios para fazer esse tipo de coisa é maldito, não herdará o reino dos céus. Precisa se converter do inferno que ele está. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Então, este infeliz, este maldito, trouxe uma mulher da rua, uma prostituta, assalariou a mulher, deu dinheiro para esta mulher falar em uma assembleia pública, sim? E se eu não me engano, irmão, você que é batista de longas datas, a assembleia ordinária é para tratar assuntos da igreja e não compete a crente nenhum chamar pessoas do mundo, sim, pessoas do mundo para uma assembleia ordinária, sim, da igreja. Então, olha, uma falha atrás da outra, a diretoria desta igreja fez. Aí, a mulher que recebeu o salário tinha que falar que o pastor adulterou com ela. Sendo assim, a bichinha foi para a reunião e tal. Quando deram a oportunidade, ela falou, ela não era nem para falar, não é crente, mas tudo bem, vamos lá. E a mulher disse que tinha se deitado com o pastor. A esposa do pastor estava ali na assembleia. A família do pastor estava ali. Imagine, imagine, irmã, irmão, você sendo acusado publicamente, minha irmã, preste muito atenção, você sendo acusada publicamente de adultério. Você, minha irmã que está me ouvindo, irmã, de pular cerca, pular cerca. Você, meu irmão, que cuida da sua família, será acusado de adúltero, de pular cerca com outra pessoa. Irmão, esse é um crime. A não poder justificar, isto é crime pela lei brasileira. Nós limos agora há pouco denunciar. Isto é crime, irmão. Um falso testemunho com essa gravura. A esposa do pastor estava, os filhos estavam, adolescentes estavam. Irmão, isto pode causar motivos irreparáveis de perca, irmão. Motivos irreparáveis, não se repara mais. Uma separação, um suicídio, um desvio. Irmãos, isso aqui não se repara com uma simples desculpa, irmão. Sim? Aí o pastor escutou a bichinha, escutou a mulher, ele ficou quieto. Quando terminou, disse, por favor, a senhorita pode repetir tudo, porque eu nunca lhe vi, moça, eu não lhe conheço, e eu gostaria que você repetisse tudo. Ele pegou o celular, colocou na mesa e disse, por favor, eu vou gravar o seu depoimento e eu quero que você, por favor, fale devagarinho, não fale arrastado, fale devagarinho. Eu vou gravar, vou lhe dar 10 minutos para que você possa me acusar certinho, hora, lugar, mais uma vez. Certo. E aí ela disse, por que o senhor quer me gravar? Não, porque eu sou policial. Ele era bombeiro no caso, né? Mas PM.
trabalhava nas forças. Disse: eu sou sargento, bombeiro, eu sou sargento, e eu vou fazer um boletim de ocorrências assim que eu sair desta reunião administrativa extraordinária. Nós estamos aqui, ainda vamos orar e vamos terminar. Se eu sou pastor presidente, eu ainda vou orar, vou terminar esta assembleia ordinária administrativa e daqui vou para a delegacia fazer o BO, porque para mim isto é crime. Quando ele falou isso, irmão, o pastor falou isso, que é sargento bombeiro, a moça começou a chorar. Começou a chorar e disse: não, não, não me denuncie, não. Esse cara aí, esse velho, fala, o velho era o diácono, viu? O velho era o diácono da igreja. Esse velho que está aí me deu dinheiro para eu falar contra o Senhor assim, assim e assado. Pois não. Qual é a medida que tem que tomar o pastor? Ou você, que faria, irmão? Que faria, irmão, se for acusado assim? Porque se é assim, 2, 3 pessoas, tudo bem, mas com a igreja lotada, em uma assembleia ordinária, administrativa, membresia, membros, o que você faria? Você sairia de aí e prestaria também um boletim de ocorrência por calúnias, por ofensa, sim? Ou você ia para casa, orava e ia esperar o pedido de desculpa? O que você faria? Sabe o que fez o pastor? O pastor olhou para a cara de todo o grupinho, a panelinha, né? A panelinha de mentirosos, filhos do cão. E disse: tem outro jeito de você me pedir para sair. Não precisava isto. Não precisava fazer isso. Disse: eu poderia denunciar vocês. Mas lembra aquele versículo em Romanos que diz que o irmão não deve levar a outro irmão para a corte, que nós vamos julgar, irmãos. Irmão, você que conhece Bíblia melhor do que eu, não é porque eu sou pastor que conheço toda a Bíblia de cor e salteado, não, meu irmão. Talvez você conheça a Bíblia melhor do que eu. Você sabe, irmão, você sabe muito bem que não podemos levar um irmão ou uma irmã à corte. Nós vamos julgar os anjos, disse a Bíblia. Vamos julgar os anjos. A igreja, estou falando, viu? Não é só são esses diáconos, filhos do cão, que vai julgar nada, não. Sabe? Não estou falando dessa racinha, não. Estou falando da igreja, a noiva do cordeiro. A igreja vai julgar até os anjos caídos, irmão. Então, não podemos levar um irmão ao tribunal. Aí o pastor, tranquilo, me deu uma semana aí que eu vou preparar tudo certinho, a carta de exoneração e tal e tal. Não precisava isso. Essa igreja, acho que tem uns, daquela época, 16 anos que está sem pastor. 16 anos que está sem pastor. Se ficaram 5 membros com aquela panelinha, eu acho que é muito. Depois desse fato, sabe? E foi uma ruaça, não só na cidade, senão no estado, irmão. Manchou. Esses incompetentes mancharam a igreja. Não mancharam o pastor, não. Não mancharam o pastor, não mancharam a igreja, esses incompetentes, sabe? Então, meus irmãos, muito cuidado para prestar os seus lábios para uma maldade dessa. Nem aqui em Guarujá, nem em canto nenhum que seus pés lhe levem a congregar numa igreja. Em nome do Senhor Jesus, repreenda o diabo que lhe faça essa proposta. Em nome de Jesus, e meta o dedo na cara do cão, quem for, em nome de Jesus, meta o dedo e diz: sai dele, sai, em nome de Jesus, e você já peça a carta para se congregar em outro lugar. Porque igreja que é assim é covil de cobra, covil de víboras, sabe? Então, meus irmãos, muito cuidado com falso testemunho, muito cuidado com injúria, muito cuidado com calúnia. Se a pessoa foi carnuda, vai processar, vai abrir processo, é crime. É crime. Ao não poder comprovar esta calúnia, não poder comprovar esta injúria, não poder comprovar este falso testemunho, a pessoa, o tiro sai pela culatra. Viu? O tiro sai pela culatra. Em vez de atingir o outro, vai ser atingido a pessoa.
Então, muito cuidado, porque muitas vezes a nossa língua vai além do pensamento. Enquanto estamos articulando, a língua já falou besteira. Muito cuidado, muito cuidado nesse sentido. E aqui nós temos algumas citas bíblicas nesse segundo parágrafo e fala sobre a criação. Em 1 Timóteo capítulo 2,14 vai falar a respeito que não foi Adão que foi enganado, e sim a mulher, sim? Pelo inimigo. E aí temos Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, a respeito da queda do homem, sim? Então, esse tema, esse ponto número 1, muito cuidado, irmão, muito cuidado com o falso testemunho. O ponto de número 2, sim, o ponto de número 2 fala sobre o problema da mentira branca e da necessária. Essa mentirinha branca, eita, meu Deus do céu, essa mentira branca é velha, viu? Desde o jardim do Éden. A mulher que tu me deste, e a mulher disse, a serpente me enganou, né? A mentirinha branca, aquilo que, sim, todos nós temos uma desculpa. Aqui retrata na Bíblia, eu não vou ler em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11, retrata a história, mas eu gostaria que você abrisse, porque vou ler esses dois versículos. Você abrisse a Bíblia em Atos, capítulo de número 5, e retrata a história de Ananias e Safira, não é não? Retrata a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal crente, era um casal da igreja. Até esse momento não havia nada que desabonasse, sim? Não havia nada que desabonasse ao testemunho de Ananias e Safira. Eles não precisavam fazer o que eles fizeram, mas eles fizeram, sim? E se há alguma coisa que você tem poder, irmão, é através das suas palavras que saem da sua boca e das suas atitudes. A gente é condenado pelo que a gente fala e diz, sim? Isso aí, que fique tranquilo, que a gente é condenado por aquilo que faz e aquilo que diz, sim? Então, se ele tivesse ficado calado, tivesse dado, sim, o que ele queria no coração, mas não mentir. Não mentir. A mentira tem perninhas curtas. E veja só, ele mentiu, ele vendeu a propriedade por X valor. E falou com a mulher, olha, vamos falar para os apóstolos, sim? Vamos falar para os apóstolos, para Pedro e companhia, que a gente vendeu a nossa fazenda por X valor. Viu? Não diga que foi Y, não, é por X. E pronto. Aí no versículo de número 3, por favor, Atos, capítulo 5, versículo 3, diz a palavra do Senhor. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Porque Satanás encheu teu coração. Não estava cheio do Espírito Santo, não. O coração encheu, foi Satanás, de mentira, mentira ardilosa. Versículo de número 9, disse o texto sagrado. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. A sentença estava decretada. Sim? Safira iria bater as botas também como Ananias, o seu esposo. Por quê? Porque caluniaram, mentiram ao Espírito Santo de Deus. Os apóstolos estavam, sabe, cheios da graça, do poder de Deus. Foi um tempo no primeiro século onde eu acredito que era necessário os milagres. Lembrem-se que quando Pedro caminhava fora do templo, no pórtico ali de Salomão, fora do templo, as pessoas colocavam macas com doente. E quando Pedro passava, quando a sombra da figura de Pedro batia no corpo, as doenças eram sacadas, Deus curava as doenças, as enfermidades, e os espíritos imundos que atormentavam as pessoas também abandonavam quando passava Pedro e a sombra triscasse nesses corpos. Irmão, olha que poder de Deus, até a sombra do homem
Eu sempre digo, irmão, coitado de Pedro, comedor de feijão. Não era Pedro, não. Não era nem na sombra de Pedro. Era o Espírito Santo que residia na igreja daqueles dias com poder e glória para fazer maravilhas. Por isso, Ananias e Safira pagaram o pato por mentir, por maquinarem, por confabularem contra o Espírito de Deus, contra o Espírito da graça, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Por isso, os dois faleceram. Irmão, se hoje o Espírito Santo fosse pegar crente por mentira, meu Deus, meu Deus, Jesus da glória, não ficava, sabe? Eita, meu Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado com a mentirinha, né? Não estou falando nem dentro da igreja, a mentira, irmão. Ananias e Safira pagaram com sua própria vida. Só que a gente não vai mentir a esse ponto de machucar a gente, mas muitas vezes pode mentir, nunca vamos mentir para isso, né, irmão? Convenhamos nisso. Nunca vamos mentir para prejudicar o trem, pelo amor de Deus. Nem companheiro de trabalho. Certa feita, trabalhava na Argentina. Mateus tinha 2 aninhos, 1 aninho, 2 aninhos. Isso foi em 94, 1994. E estava numa multinacional trabalhando e uma empresa italiana comprou naquela época por 1 milhão. Hoje não se venderia por isso, mas naquela época os italianos pagaram US$ 1 milhão para comprar essa empresa que era de um argentino ali do bairro, uma pessoa humilde. O cara vendeu e pum, passou de papel passado à empresa, com funcionário e todo. Aí, aí vieram os italianos e tal, e trouxeram algumas máquinas sofisticadas para... E se trabalhava com central de frio, câmaras de central de frio, gôndolas para supermercado, refrigeração e tal. Eu não era nenhum técnico, eu era peão. Eu sempre fui peão. Era um peão que era no armado de gôndolas, certo? E aí trouxeram algumas máquinas. E como eu era um dos mais experientes na categoria dessa empresa, não porque tinha mais serviço, não, era mais treinado no caso, né? Para esse serviço, me deram para estrear a máquina que veio da Europa para a minha pessoa. Tudo bem, chegou numa caixa toda bonitinha e tal, parecia um revólver, parecia uma 9 mm. E era muito mais rápido para colocar parafuso, para tirar parafuso. Na década de 90, aquilo ali, né? Era uma inovação. Hoje ninguém quer, mas naquela época era tecnologia pura, certo? Me deram essa máquina e eu trabalhando, não fui eu que joguei no chão, quiquei no chão, sapatinho em cima dela, não. Trabalhando, quebrei a máquina. Veio o capataz do setor, veio o capataz do setor, e claro, subiu pelas tamancas o cara, né? Soltou os cachorros para cima de mim. Eu digo, olha, veja bem, o senhor me conhece já, tem um bom tempo que trabalho nessa empresa. Sim? Eu não quebraria essa máquina querendo. Quebrou e eu quebrei trabalhando. Mas você poderia ter largado essa máquina na caixa, sim? Tem muitos funcionários, meu setor já tinha muitos funcionários e a empresa toda, a firma toda tinha vários setores e vários funcionários. Eu poderia ter largado a máquina lá, fazer outra coisa e dizer que não fui que quebrei a máquina. Sim? Não. Quebrei sim, e trabalhando. Sim, tenho honra de falar isso. Quebrei trabalhando. Aí o capataz foi, falou com o italiano, com o patrão, trouxeram outra máquina e me disse, por favor, cuide esta, né? Cuide esta. Eu, tá bom. Mas eu quebrei legal, bonitinho. Então, irmão, mas eu poderia ter mentido. Aquela mentirinha necessária para salvar a pele, né? Não era nem mentirinha branca, era, não, uma mentirinha branca para salvar a pele. Não fui eu? Não, não sei. Tá aí, achei aí. Alguém usou, alguém. Fui eu, moço. Eu que quebrei, trabalhando. Né, irmão? Então, a mentira, muitas vezes, irmãos, pode causar, como Ananias e Safira, pode causar a morte. Pode causar um despido da empresa, pode causar uma separação, pode causar uma morte. Uma morte. E até, muito cuidado,
quando vamos falar a verdade com as pessoas. Muito cuidado. Eu também morava na Bahia e aconteceu um fenômeno que isso ali, olha, nunca vi na vida, só vi lá. Faleceu uma pessoa da família, sim, da minha esposa, foi morto a bala, sim, foi morto a bala. O cara voltou com uma arma e tal, atirou nele e ele morreu. Só que esse camarada, sim, já não tinha mais os pais, já era um senhor de idade. Não tinha mais os pais vivos, só tinha os irmãos, sobrinhos, né, filhos e tal, aquele negócio. E ligaram para a irmã, sim, irmã dele, que morava na capital, em Salvador. Eu não sei como foi contada a história, de que jeito desaforado foi contada a morte desse moço, o assassinato desse moço, que a senhora que estava em Salvador pegou o telefone, escutou essa notícia e, puf, só caiu o corpo. Quem deu a notícia disse que ficou falando, fulana e fulana, já caiu dura, deu um piriquipaque no coração e a moça faleceu. As duas pessoas parentes da minha esposa. Então, muito cuidado, até como nós falamos uma verdade. Em mentira, nem se fala, as consequências são terríveis. Mas até em verdade, muito cuidado. E aqui cita um caso que a gente está cansado na vida, já vi vários, vi aqui no Brasil e na Argentina, do médico que tem que falar a verdade para um doente terminal, e ele tem toda aquela cerimônia, aquela psicologia, porque senão, camarada, em vez de ficar mais 90 dias vivo, ele fica 9 minutos, e ele dá piriquipaque ali mesmo, dentro do consultório médico. Então, meus irmãos, muito cuidado com a mentirinha necessária, a mentira branca, o jeitinho brasileiro, muito cuidado. Amém? Vamos parar aqui. Nós vamos fazer o ponto 1 e o ponto 2, sim? E vamos parar aqui. 3.3 e conclusão, faremos semana que vem. E lembre-se, a palavra fora do lugar. Muito cuidado como nós nos pronunciamos, muito cuidado com a palavra oportuna, palavra fora do lugar, que nossos lábios se afastem de toda mentira, de toda corrupção, sim? Que sejamos, como a Bíblia diz, íntegros, mansos como a pomba, mas que sejamos astutos também como uma serpente, sim? Vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Pai, por esta escola bíblica dominical. Senhor, nós vimos a importância de sermos responsáveis com aquilo que falamos, não somente com aquilo que se pensa, senão com aquilo que sai fora da nossa boca. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Tem poder para edificar e tem poder para derrubar. Tem poder para dar vida, mas também tem poder para matar. Que a nossa palavra sempre seja temperada com sal. Que não seja insípida, que não seja maldosa, que não seja maligna, satânica. Pelo contrário, que a nossa palavra edifique. Que as palavras que saem da nossa boca tragam vida, edifiquem, restaurem, abençoem. E não pelo contrário. Que o Senhor possa usar os lábios dos teus servos, que o Senhor possa usar a boca dos teus servos para abençoar, para edificar, para restaurar, para trazer vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. E que o teu nome, só o teu nome, seja exaltado, glorificado através da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra. Pai, muito obrigado. E querido Deus, que nesta semana o Senhor coloque situações adversas mesmo, para que a gente possa verdadeiramente experimentar esta vida prazerosa de estar na presença do Senhor. Que a gente possa dizer sim, fui eu mesmo, ainda que seja, sim, adversa a situação. Não culpar o trem, não.
outrem inocente. Não macular o nome, a reputação, a biografia do meu próximo. Pelo contrário, que possa exaltar, que possa falar bem, até daquele que é meu inimigo, mas não manchá-lo, não gratuitamente, sabe, denegrir a imagem de ninguém. Pai, abençoa os teus servos, abençoa as nossas famílias, família da igreja, e querido Deus, que a palavra da verdade sempre possa sair da boca dos teus servos. Muito obrigado. Dá-nos um domingo na tua presença, dá-nos um domingo em família. Pai, muito obrigado, porque este isolamento, aleluia, parece que já está chegando ao seu fim. E querido Deus, te louvamos pelo cuidado eterno que o Senhor tem com a noiva. Receba toda a honra, toda a glória e todo o poder. Oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe sua família, sua vida, e nos vemos daqui a pouquinho no culto evangelístico. Amém? Tenha um bom domingo, Deus abençoe. Forte abraço.